Começando mais um programa Conexão Política, eu tenho aqui ao meu lado, já residente do nosso programa, Felipe Cumbral, fez o nosso encerramento do ano passado e agora a gente já está iniciando esse ano agora como vereador, constituindo a composição da Câmara também em outros setores. Muito obrigado por estar participando aqui do nosso programa, Felipe Cumbral. Obrigado, Tobias, a oportunidade de estar novamente na Vale TV, de poder contar um pouco dessas histórias e sempre realmente residente aqui em diversos setores. Diversos setores, né? Exato. Como é que foi essa transição, essa mudança agora para voltar à atividade normal, né, da vereança, saindo da presidência, que é uma atividade bastante burocrática, bastante importante também, mas, enfim, é uma atividade diferente, te dá mais tempo, menos tempo, como é que é isso aí? Foi um ano ímpar, né? Foram várias atividades bem importantes, várias coisas que conseguimos desenvolver e passado assim esse período, acho que a transição ela também foi tranquila, porque eu tenho, digamos, uma certa tranquilidade a lidar com diversos assuntos e mesmo numa Câmara que na maioria das vezes não é tranquila, né, com atividades e com tensionamentos. Também, né? Sim, é positivo. A diversidade das ideias. É positivo porque, na verdade, a Câmara é o local do debate. A Câmara é o local onde as pessoas têm que discutir as coisas, onde a comunidade discute as coisas, onde os vereadores discutem, né? Ao mesmo tempo, cada um dentro dessa sua trajetória, dentro dessa sua caminhada, pauta de uma forma, né, o seu mandato, e eu acredito que a forma de, quando você é presidente, você não está só com o seu mandato, né, você tem que representar a Câmara, você tem que ver todas as questões institucionais, né, do Legislativo, você bem é o número 2 na política da cidade, né, em que pese que a dona Fátima não me deixou nenhum dia assumir, né, e tirou férias e o Fagão logo assumiu, né, mas assim foi um ano muito bom e eu acredito que toda esse diálogo com os meus colegas, esse diálogo com o novo presidente, nosso colega vereador Raul, né, então isso também foi bem importante para que tivéssemos uma boa transição. E né? continua também, claro, participando dos assuntos institucionais, compondo algumas comissões. Sim, sou presidente da Comissão de Educação da Câmara, da Comissão de Constituição e Justiça e secretário da Comissão de Segurança. Né? A Comissão de Constituição e Justiça, a COJUR, ela nos dá a possibilidade de saber, de lidar com todos os projetos que passam pelo Legislativo. Aí alguma pessoa, né, pode perguntar assim, mas como que a vereança em si, né, não nos dá a possibilidade de tratar todos os projetos, né? Não dá porque o projeto muitas vezes ele nem chega ao plenário da Câmara em função de questões inconstitucionais que a gente debate na Comissão de Constituição e Justiça, né? Então, hoje, estar nessa comissão e presidir essa comissão é realmente saber de tudo que se passa no Legislativo da nossa cidade. A ordem da propositura... As questões legais. A ordem da propositura de uma lei, de uma propositura legislativa, parte do vereador ele entrega, então, para essa comissão avalia e se vai para o plenário ou não, é isso? Na verdade, para você e para os nossos telespectadores da Vale TV, né, reforçar que existem 3 formas, né, de um encaminhamento de um projeto de lei. Né? O projeto encaminhado pelo vereador, o projeto encaminhado pelo executivo, pelo prefeito, ou no caso agora pela prefeita, né? E também iniciativa popular, que não é muito aplicado, mas que é muito importante. E dificuldades também. Exato, né? mas que é muito importante. E que as pessoas devem, assim, nos trazer isso, né? Então, se é na educação, na área da educação o projeto, ele vai passar pela Comissão de Educação, depois ele vai passar pela COJUR, pela Comissão de Constituição e Justiça, e com todo o acompanhamento da Procuradoria da Câmara, né, do jurídico, que vai dizer se esse projeto também pode ou não prosperar, né? Então, para nós, para mim, eu vejo que é muito importante, porque não só as
questões do legislativo, né? Os projetos que a prefeitura manda e a forma que manda e quando manda errado e quando manda certo, né? Tudo isso, esse contato com a procuradoria do município, né? Sim, isso nos ajuda muito a conhecer todos os meios, né? Por exemplo, quantas vezes que a gente pôde ter um contato maior, claro, a presidência da Câmara me deu a oportunidade de conhecer maior os próprios setores da prefeitura e os próprios setores da comunidade. E ano retrasado eu era primeiro secretário da mesa diretora da Câmara, mas o fato de não compor esse ano a mesa diretora da Câmara, né? Mas participar de três comissões, mas especialmente duas muito importantes na presidência dessas, não fiquei alijado, não fiquei afastado do processo, né? Porque não seria assim bacana para quem gosta assim muito de participar das coisas da cidade como eu gosto e como de fato eu participo, né? Eu sempre digo assim, com certeza levo a essas comissões, como levei a Câmara ano passado, à frente, né, até 31 de dezembro, bastante o vigor que a gente tem, né, do nosso mandato e desse amor para as coisas da cidade e as pessoas da nossa cidade. Mas também da região, né? Sim, também do Vale dos Sinos, do Vale do Caí, do Taquari. E por falar em região, a gente, durante o período pré-eleitoral, né, ficou sabendo que existia uma possibilidade real da tua candidatura a deputado estadual, que acabou não se concretizando, né? Mas essa ideia, ela permanece para um próximo pleito. Como é que isso permanece, funciona? Tobias. Eu sonho em crescer na política, em a gente poder fazer mais ainda pela nossa comunidade hamburguense e pela nossa região, porque milito também, né, como disse agora há pouco mesmo, e claro, as pessoas acompanham, as pessoas conhecem, as pessoas sabem, mas ano passado eu não queria aproveitar, né, sentiria aproveitando essa questão do acidente e mesmo o meu primeiro mandato, sempre digo o nosso primeiro mandato, sim, mas nosso gabinete, nosso trabalho, nosso primeiro mandato, sim, porque ninguém trabalha sozinho, ainda mais na política. Nós recebemos em 2016 2.652 votos, porque um voto era meu, né, 653, né? Então eu sempre digo, claro, além de mim, que naturalmente, né, ia votar em mim, mas assim, 2.652 pessoas, né? O voto é o depósito da confiança, né? Da confiança no trabalho de um parlamentar ou de um prefeito, de um governador, de um presidente da República. Então, assim, eu tenho trabalhado, sempre brinco até quanto a esposa permite, né? Às vezes ela me puxa a orelha, essa noite tem que ficar em casa, né? Mas geralmente, muitas vezes, manhã, tarde e noite, voltado às questões do mandato, da cidade, da nossa região. Então, eu acho que esse trânsito, no passado, na presidência da Câmara, eu tive a felicidade de visitar 49 câmaras aqui na nossa região. Então, abre espaço, sim, com o partido, com colegas de outros municípios, com colegas de outras câmaras, que também depositam confiança no trabalho realizado e que também torcem para que a gente possa crescer. Mas, assim, naturalmente, um passo de cada vez, amadurecendo. Então, hoje, o sonho que as pessoas perguntam, e não queres vir a prefeito? Tenho essa vontade, mas vejo que não é o momento, porque quando eu escuto as pessoas, a maioria das pessoas ainda dizem, né, venha a vereador, venha mais um mandato, né, ou fique mais um período, né, trabalhando no legislativo e a gente sabe que ano que vem é um ano importante, né, o ano de eleição, ele é o ano que decide os rumos, né, no caso, ano que vem, os rumos do município, estritamente. Agora, esse período eleitoral e pré-eleitoral também é muito importante. Burburinho, as coisas estão começando só a se acamar ali, né? As camas estão começando a ser montadas. Sim, porque o que acontece, Tobias, né? Os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham em Novo Hamburgo e na região através da Vale TV, é algo que, como nós não temos
aqui no nosso país, eleições onde é tudo junto, né, como é na Argentina, como é em outros países, que numa eleição você vota do vereador ao presidente da República, e da forma que foi escolhido já há muito tempo, né, nós temos um ano em eleição, outro ano não, no outro tem de novo, né? Então, essa possibilidade que esse ano já vai estar sendo discutido muitas coisas, né, para o ano que vem, né, de composições de grupos partidários, né, de pessoas, de possíveis candidatos, né, e de candidatas, né, porque hoje as mulheres participam mais na política, isso é muito importante, né? Nós vivemos no Vale das 7 Mulheres, né? 7 municípios que foram governados por 7 mulheres aqui, né? Então, quando vê tá aí, né? Passa muito rápido, né? Mas eu digo, a nossa preocupação principal é a comunidade, não é o partido, não é o governo. Temos sim uma participação dentro do PDT, né? De filiado que estou e que sou há mais de 8 anos no partido. Gosto do PDT, né? Da história do PDT, mas hoje o PDT também tem que se reformular, se remodelar e tem que mudar muita coisa. Aliás, boa parte dos partidos. Né? A política em geral precisa dessa reavaliação, me parece. E qual é que é a tua avaliação como uma pessoa, um independente dentro do partido também, uma pessoa que é crítica ao seu partido, mas também é crítica também consigo mesmo, né? Então, qual é a tua visão do governo Eduardo Leite hoje? Olha, é um governo que recém se inicia e ganhou por... o Sartori, ele fez algumas escolhas, né, quando foi governador, né? Uma delas, não houve investimentos maciços na área de empresas, em busca de empresas para o nosso estado. A gente viu várias empresas importantes em vários municípios, indo para Santa Catarina, Paraná, para o Paraguai, né, para outros países, inclusive, Argentina, algumas foram, né? E ele fez que cada um, né, eu fui muito crítico, ele quis parcelar o salário dos servidores, especialmente dos que ganham menos, que são os brigadianos e professores, né? E na época, uma coisa que há de se louvar foi o projeto que ele encaminhou para a Assembleia Legislativa, de que bem se é para parcelar, então parcelaremos de todos os setores, e os deputados contrários, né, da oposição ao governo Sartori, que tanto criticavam o parcelamento, acabaram votando contra, mas assim, seria importante. Então, parcela também do Legislativo e do Judiciário, que historicamente ganha muito mais, né? O Legislativo ganha o dobro e o Judiciário ganha 5 vezes mais no estado do Rio Grande do Sul, né? E são setores que viram muitas vezes pouco ou nada fazendo, né, para melhorar esta situação, né? Agora o Sartori fez escolhas, né, e uma escolha no reta final de um marketing pouco, na minha visão, ali que não conseguiu administrar bem a situação do momento. Ele colou a campanha dele na campanha do Jair Bolsonaro, Sartonaro, né, que na verdade isso ajudou a enterrar, né, o governo dele, assim, ou digamos a campanha dele, tendo na época uma situação que era nítida, que alguns petistas, e a gente sabe que o PT historicamente não tem boas relações com o PSDB, né, acabaram muitos aderindo ao Eduardo Leite, né, que ao próprio Sartori, né? Então, assim, o que a gente vê hoje, ganhou um governador que foi um prefeito bem avaliado, né? Não foi o mais avaliado do estado na época que foi prefeito, mas esteve entre os 4 melhor avaliados, e que enquanto também não pegou a crise que os municípios pegaram hoje, né? Mas a gente sabe que havia uma situação delicada lá, né? Então, o que a gente vê agora, que a gente tem expectativas de que o governo Eduardo Leite tenha êxito, né? Assim como o governo Jair Bolsonaro, mas acho que ainda é difícil de, nesse início, né, poder fazer uma avaliação, como você falou, mais profunda, né? Dentro de 1 ano, 2, a gente pode dizer, até o primeiro ano, eu sempre digo, é um ano em que
a gente não consegue e nem vou dizer assim, nem às vezes pode esperar muito, porque o governador, o presidente ou o prefeito, ele trabalha com um orçamento votado pelo legislativo, mas encaminhado pelo chefe do Poder Executivo anterior, né? Do mandato anterior. Agora, no segundo, no terceiro ano, você já pode sim fazer uma avaliação muito mais ampla da situação, então, dessas administrações. Até porque, independente de quem esteja lá, a gente torce para que dê certo. Torce para que dê certo. A gente quer muito, porque, enfim, a política ela vem cada vez mais, o espaço político ele vem sendo cada vez mais criticado pelos poucos ou pelos políticos corruptos que ali estão, né? Não que sejam todos, né? Porque não são, mas esses poucos acabam, de fato, apodrecendo a laranja. E por falar em laranja e Bolsonaro, qual a tua avaliação sobre o governo Bolsonaro? Olha, nós tínhamos um posicionamento na época muito dentro do PDT, da campanha do Ciro Gomes, né? Foi nosso candidato, mas num segundo momento o Jair Bolsonaro foi uma opção e o Jair Bolsonaro, o que a gente vê, não estava envolvido nesses problemas todos, né, que os grandes partidos estavam. Isso fez com que ele ganhasse o apoio, né, da maioria da população, da maioria da população brasileira e assim, o que a gente vê, falta um pouco de amadurecimento político, né, no grupo que se organizou um time bom, sim, né, o Moro tem uma boa trajetória, muito, né, no que fez à frente da Lava Jato. A Lava Jato foi extremamente importante para esse país, né, e eu acredito que nesse momento tem algumas coisas que ele tem que melhorar, né, nessa relação com os ministros, com a própria imprensa, né? A gente sabe que existe também uma campanha de parte de grandes grupos de comunicação muito pesada, existe, né? Uma guerra declarada contra a Globo, né? Sim, né? E da Globo contra o governo Bolsonaro, né? Agora também tem uma coisa que é importante ressaltar, né? É um presidente e um grupo político que no momento que a população estava com havia um desgaste muito grande desses nomes tradicionais, né? Geraldo Alckmin, mesmo em alguns momentos o próprio Ciro Gomes, né? A Marina Silva, PT, então, né? Nem se falava nesse momento, porque o Haddad carrega, né, uma imagem muito negativa, né, de tudo que principalmente o Lula e a alta cúpula do PT, né? PMDB, o MDB, então, numa situação muito complicada, né, com toda uma situação envolvendo o próprio ex-presidente, né, e a turma dele, né, uma quadrilha no poder. Então, assim, o Bolsonaro teve um discurso muito forte acredito que por os principais pontos, né, de uma legislação penal mais forte, que isso é o projeto agora, o pacote que o Moro encaminha, né, e caminhou recente, né, para o Congresso, o próprio presidente esteve presente, e também uma situação que as pessoas não querem mais, que é essa corrupção, que é essa, como você disse, essas laranjas podres, né, que acabam por apodrecendo aí boa parte desses cestos, né, desses grupos, desses partidos, né? Então, assim, isso, por exemplo, a gente vê que o caso Bibiano, né, realmente era importante, tinha que tirar, tinha que cortar, tem que tirar o ministro do Turismo agora, né? Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, por ele, já se viu que não tem nem justificativa as coisas que fez, né? Mas é filho do presidente, mas não é um integrante do governo, né? Não estou aqui justificando, nem é o meu... Acho que a gente está mais em cima, por exemplo, a Globo. A Globo tem colocado questões agora que não fez antes. Existe sim o interesse da grande mídia, com o grande grupo que está no poder em Brasília, existe,
né? Mas também tem uma coisa, hoje as pessoas estão acompanhando mais. Hoje está mais transparente por todo um processo que a política se modificou através da internet, através da Lava Jato, através da participação mais intensa das pessoas, através da participação mais intensa das entidades, né, das instituições. Então, isso é louvável, isso as pessoas não podemos esperar que seja diferente, pelo contrário, né, temos que acreditar que a transparência no processo, porque as pessoas querem cada vez mais pessoas mais transparentes, né? Aliás, a transparência do processo, isso é uma coisa que tu preza bastante, inclusive na tua atuação política, né, no teu gabinete, sempre mostrando nas suas redes a tua atuação. Agora, também existe uma nova lei do governo federal que dificulta a transparência dos atos, fazendo com que pessoas de menor escalão consigam decretar sigilo sobre alguns fatos. Numa época em que se caminha ao contrário, a gente busca o diferente, a gente quer saber, sim, o telefone do nosso candidato para a gente poder cobrar ele, poder conversar com ele, trocar uma ideia, porque ele nos representa, né? Então, qual é a tua visão sobre essas questões e também como integrante da Comissão de Segurança, como é que fica esse novo entendimento do ministro Moro a respeito do Caixa 2, né, desqualificando a prática do Caixa 2 como não sendo um crime de corrupção? Olha, eu tenho visto algumas entrevistas do Moro e eu acho que ele tem que bater mais forte com algumas questões, né? Porque a expectativa que se criou em torno da imagem dele é uma expectativa que agora está, assim, balançando alguma coisa, né? Dentro de algumas questões do governo Bolsonaro, que muitas vezes pende para uma extrema-direita, e a gente sabe que extrema-direita e extrema-esquerda, a gente viu, né, o que foi feito. Nenhum nem o outro funciona. Exato. Então, eu avalio que essas coisas, assim, não esperava que fosse dessa forma, né? Não esperava que fosse dessa forma, porque, como você disse, e como eu coloquei agora há pouco, as pessoas esperam mais transparência, as pessoas esperam não só o discurso é muito bonito, mas a ação, né? Por exemplo, o Bolsonaro, junto com o filho, tiveram toda uma crítica ao foro privilegiado, né? Aí o Flávio Bolsonaro pede o foro privilegiado para ele na condição de senador representando o estado do Rio de Janeiro, né? Mas por situações que foram investigadas durante a sua trajetória como parlamentar para o estado do Rio de Janeiro, né? Tudo bem, ele continua sendo um parlamentar, mas era deputado estadual, agora ele é senador, né? Então, essas coisas que a gente fica assim um pouco com aquela pulga atrás da orelha, né? E isso não é bom para um governo que começa com... primeiro que o governo Bolsonaro ganhou em torno, pelo menos, de 8 a 10 milhões a mais, né, de votos do que o Haddad. Então, é a maior parte da população. E todo governo que se inicia, como foi uma época com o próprio Lula e com o próprio PT, cria uma expectativa e uma sensação de credibilidade, né? E essa sensação de credibilidade, se ela é quebrada, e se a credibilidade é quebrada, especialmente no início do governo, dificulta, né, a própria gestão, né, e o próprio encaminhamento de bons projetos, né, para o andamento da sociedade brasileira, né? Então, isso que me preocupa, né? Algumas dessas... A governabilidade, ela é praticamente plena. Ela é importante. Especialmente, né, plena nos 6 primeiros meses, né? Mas me parece que o governo Jair Bolsonaro, ele está quebrando um recorde aí na dificuldade, ele está se dificultando para enfim, conseguir essa governabilidade, né? Muito embora, claro, tenha ainda, eu acredito, uma maioria, mas ela parece bastante dificultosa, né? Enfim, em 6 meses, geralmente, é o que se tem nos outros governos. Agora, 48 dias me parece uma crise, né? Já institucional, isso é bastante complicado. Agora, a tua visão no município sobre a segurança, e como integrante também dessa comissão,
Quais são as principais medidas que tu tens tomado à frente do teu mandato? Olha, fizesses uma boa pergunta relacionada a um tema tão difícil, inclusive de nós tratarmos via Câmara muitas vezes, pois não conseguimos executar os serviços na área da segurança. Mas eu ajudei muito como legislador no ano retrasado para o projeto de equiparação salarial da Guarda Municipal. E eu acredito que isso ajudou muito a uma própria sensação dentro da Guarda de valorização de uma corporação tão importante, né, para o município de Novo Hamburgo, porque nós precisaríamos ter um efetivo muito maior de brigadianos e de guardas municipais do que nós temos. Mas nós ainda temos uma segurança que é muito falha, mas nós ainda temos porque temos uma guarda municipal. Então, um efetivo de 50% do que é a necessidade. Agora, ajudei no projeto de equiparação salarial da Guarda, tive todo um envolvimento de mais recursos para a Guarda Municipal, de pleitear muito via executivo para que eles enviassem mais recursos. Nós temos todo um movimento, como fizemos, muito grande junto com o Colégio Pasqualini, dentro da área de educação, de várias realizações que conseguimos para o colégio. Estamos tentando para a Guarda também, de equipamentos para a Guarda, de uma sede que ainda está muito além da necessidade que a própria Guarda tem, porque nós temos que pensar que quanto melhores os equipamentos, quanto melhor a corporação estiver atendida, melhor será para a comunidade o trabalho. E valorizo muito a Guarda Municipal, não critico nenhuma ação deles de multa, de ação, porque tem que estar, eu acredito até que precisa estar mais, né? Que no governo anterior nós víamos muitas vezes a Guarda mais presente em fiscalizações, só que isto é uma decisão muito ligada ao secretário de Segurança e à prefeita. Agora eu tenho uma relação muito próxima e muito boa com eles, e não é assim, para o Felipe estar bem com os servidores, os servidores, não, é por valorizar a Guarda, por saber que toda a relação que nós como representantes, que somos voz e vez da comunidade, toda a boa relação que temos com a Guarda, a gente consegue refletir isso nas ações deles, ou nos pedidos de ações deles para os bairros, para as associações de moradores, para as necessidades que existem, né? E no futuro, se puder chegar a ser chefe do executivo, chefe da prefeitura, né, estando um dia como prefeito de Novo Hamburgo, vou ainda mais, né, lutar por essa corporação. E pela qualidade, por maior número de servidores, né, houve no final do governo anterior e no início agora do governo da Fátima, novas turmas, né, de servidores da Guarda. Eu me tornei, inclusive, uma das matérias que eles fazem no curso da Guarda Municipal, que é sobre toda a organização do município. Sou eu lá o professor para eles, né, o ministrante, né, nessa breve matéria que eles têm. Então, assim, acredito que tudo isso a gente vai poder reforçar esse trabalho esse ano, estando também na Comissão de Segurança. Porque eu quero dizer para você e para as pessoas que nos assistem com muito carinho, né, na Vale TV, quero dizer que, como fiquei à frente da Câmara ano passado, foi um momento ímpar, mas um ano com muito mais atividades do que o comum, né? E aí eu disse, eu gostaria de ter talvez uma participação em 2 comissões. E aí chegou na hora H, mas está faltando nessa comissão, está faltando assim, me encaixa aqui, me encaixa ali, né? Não que não é, né? Porque eu quero dizer, respondendo a tua pergunta, dizendo para as pessoas que me envolvo muito com as questões de segurança, mas sabemos também que a questão da segurança existe um problema de cima para baixo, de uma legislação penal fraca, né, muito fácil para o bandido, né, e muito fácil de o juiz dizer também, eu não pude fazer, não pude, tive que logo soltar porque a legislação é essa, né? Então, por isso que a gente espera também que mude de cima para baixo através do Congresso e através
através de partes, pelo menos, mais importantes desse pacote que o governo enviou para a Câmara Federal, né? Mas que assim a gente tem, e que acabei participando dessas 3 comissões, e aí quando queriam que eu participasse de uma 4ª comissão, eu digo, não, peraí, vamos com calma, né? Eu pretendo ficar, exato, e assim fiquei presidente de 2 delas, né? E com muito entusiasmo, como falei do início, quero estar lutando por todas essas questões que a nossa comunidade hamburguense precisa, através do nosso trabalho na Câmara de Vereadores. Felipe, quero agradecer a tua presença mais uma vez aqui no programa, pelo teu protagonismo na tua atuação como vereador e como presidente, ex-presidente da Câmara dos Vereadores e, enfim, em todas as outras atividades, especialmente que tu tem muito sucesso, também como escritor e pesquisador. Professor, enfim, é um vasto currículo. Se a gente ler aqui, a gente vai passar uma boa parte do programa lendo o teu currículo. Muito obrigado pela tua presença. Tu sabe que tem um nomezinho escrito aqui, Felipe Cumbrão, nessa cadeira. Obrigado, Tobias. Obrigado sempre, né, a todas as pessoas que fazem, em nome do meu grande amigo Rodrigo Steffen. Então, agradecer a todas as pessoas que fazem a história, né, que fazem a realidade dessa televisão tão importante para a nossa região e que constroem um jornalismo muito positivo, que isso também é muito importante para que as coisas deem certo. O jornalismo crítico, sim, como aqui também se faz, mas assim de forma sempre muito positiva. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Sempre é uma alegria estar também no Conexão Política, né, e falando com a nossa comunidade as questões da nossa terra, da nossa região, né, e para todos que sempre acompanham esse trabalho. Uma próxima que seja breve. Obrigado.